uma coisa. Isso era a coisa. Quer dizer, vai ser de um lado, quer dizer, houve artigos de Vanderlei Guilherme dos Santos, chamado Raízes da Imaginação Político-Social Brasileira, que dá uma outra conversa para isso, e a partir daí, quer dizer, você vai estudar a produção anterior, não porque ela é científica, entendeu? Tudo que se produziu até a criação das universidades é pré-ciência, depois tem ciência. E essa vertente é exatamente o que nega isso. Quer dizer, você deve estudar Oliveira Viana, né? Você deve estudar, sei lá, toda a geração, todas as figuras dos pensadores que falaram sobre o Brasil, que pensaram o Brasil. Quer dizer, o que é ciência e o que não é ciência? É ciência no sentido de saber, de conhecimento a respeito. Essa é uma vertente que está nos grupos de Ampox. Quer dizer, isso se deu dentro do CPDOC e se deu somando dentro do GT da Ampox. Tá? Então, eu acho que essa linha aí, eu acho que nessa metamorfose, vamos dizer, os artigos de Vanderlei, acho que uma figura importante dentro do CPDOC se chamou Ricardo Menzaquem, né, que chegou com uma outra bagagem, tá? História no sentido hard e antropologia. Tá? Então, ele nos ajudou muito a ver de outra maneira. E só para terminar, eu diria o seguinte, quer dizer, o que a ciência política foi importante de entender sistemas políticos, questionar processos de tomada de decisão, uma série de coisas que a ciência política nos informava e informa. Só uma coisa que a gente teve que, de alguma forma, superar, o seguinte: a ciência política nos dava informações e categorias que faziam, quando você lidava com a realidade brasileira, você conseguia fazer a lista de carências. Não éramos liberais de verdade, não tínhamos partido, até hoje, não temos partido que tenha um sentido ideológico profundo, não isso, não aquilo. Então, você, com as categorias estrito senso da ciência política, você tinha muito pouco a dizer, a não ser a lista do que sempre nos faltou. Foi preciso, essa outra figura que eu estou lembrando aqui, de Ricardo, mas podia lembrar de outros, quer dizer, sabe, a contribuição da historiografia francesa, Jacques Legoff e os intelectuais na Idade Média, Mannheim e o pensamento conservador. Eu tinha visto Mannheim, Ideologia e Utopia, mas o precioso artigo dele sobre pensamento conservador, minha vida se divide entre antes desse artigo e pós esse artigo. Porque aí eu olhava para uma realidade brasileira com algum grau de compreensão do que estava acontecendo. Burckhardt e o Renascimento italiano, Isaiah Berlin, os pensadores russos, Eduardo Said, orientalismo. Quer dizer, isso tudo vinha, a gente botava no liquidificador e fazia alguma coisa com isso, né? Então, eu acho que... E o interessante, eu digo, Ricardo, para mim, é um erudito inclassificável, porque podia ter de tudo, veio a compor o quadro de professores do UPERJ, mas da sociologia, não foi da ciência política. Então, terminando, só para dizer por que eu acho que houve um equívoco de vocês me convidarem, toda esta literatura mais teórica é quando é produzida na parte norte do hemisfério. Toda essa, abandonei completamente, doei, passei adiante, e fiquei, para não dizer, eu fiquei fora o Tocqueville, fiquei com um livrinho de Stephen Lux, chamada A Curiosa Iluminação do Professor Caritá, uma comédia de ideias, que foi traduzido pela Renavan. O Caritá é o Marquês de Condorcet. Este é um livro que é ficção, que é absolutamente maravilhoso. Se alguém tiver algum dia dando... Eu acho que aquele livro dá um curso. Cada uma das experiências da viagem e mostrando os paradoxos daquilo. Se tiver alguém dando esse curso, por favor, me chame que eu quero assistir.
Bom, minha trajetória, então, foi muito mais trabalhar com esses discursos, essas interpretações sobre o Brasil e mostrar como eles faziam uma correlação de construções de identidade nacional, essa discussão que sempre foi forte e que acabou sendo tratada na minha tese de doutorado em Sociologia, que veio a ser publicado sob o nome A Questão Nacional na Primeira República. Gabriel Con. Pois é isso que eu digo. Eu fiz Sociologia com Gabriel Con. Quando eu corrijo no meu lápis isto, volta e diz que eu fiz Ciência Política. Por que o Gabriel Con mudou de departamento? Então, se o orientador mudou de departamento, eu deixei de fazer Sociologia. E Sociologia... É uma loucura. Então... Hoje em dia, a bem da verdade, eu estudo, continuo estudando identidade nacional, embora esteja trabalhando com patrimônio. Eu trabalhei sobre milhões de coisas, mas no fundo, um dia eu estava lendo, falei, alguém que olhar isso, falei, essa mulher é maluca, como é que eu estudei? Aí até que vi que não é nada disso. Os tópicos, as questões de pesquisa são específicas, mas minha questão sempre foi a mesma, entendeu? Então, eu estou, quer dizer, como as sociedades, como o grupo, como os intelectuais, como a formação produz processos de identidade. Né? Então, é isso que estabelece imigração, sempre isso. Então, nessa história, eu opero o seguinte, eu faço um projeto. Quando eu envio para o CNPq ou para a CAPES, para a área Sociologia, quando eu vou para os lugares falando, eu trabalho, eu já fui chamada para abrir Semana de História, no mestrado de História, lá em Assis, que é um mestrado importante. A pessoa que me convidou, num certo momento, falou, mas você fez doutorado em História? Aí eu falei, não, eu não fiz doutorado de História. Ela gelou, ela quase desconvidou na hora. A graduação não é História? Não, Sociologia na PUC, eu sou sociólogo, entendeu? Então, tem hora, quando é para preencher um papel, se eu preencher pela história, os historiadores do comitê vão falar, quem é como, que não é essa. Mas, fora disso, eu sou muito mais reconhecida na área de História que na área de Sociologia. Tá? Então, mas só que o que eu digo hoje, eu trabalho, dependendo da hora, Sociologia da Cultura ou História Cultural. Eu troco. E isto, hoje, já me causou muitos problemas, hoje não tem menor importância, eu faço isso e a gente vai. Por isso que eu brinco aqui, eu acho que foi um engano. Só isso, obrigado. Passar ao professor João Félix Júnior agora. Apareceu um breguete aqui, não, peraí. Não, espero que nada. Bom, acho que eu vou falar em pé. Eu gostaria de agradecer primeiro ao convite que o Christian fez para participar dessa mesa. Na verdade, eu esperava não, mas eu pensei que o Christian, quando armou isso aqui, fosse me convidar para falar sobre metodologia da história do pensamento. Mas aí, no fim das contas, acabou me convidando para outra coisa, bem diferente. Mas ontem eu vi uma apresentação aqui, achei até bom não ter convidado para isso, porque eu acho que ia arrumar muita briga com vocês. E é melhor falar sobre isso daqui, sobre ciência política. Minha apresentação, na verdade, vai ser um pouco diferente das que vieram antes, porque ela não tem a ver com a minha biografia propriamente. Ou seja, eu entrei na ciência política tardiamente, eu acho, sou mais novo também que o pessoal que me precedeu. Eu entrei na ciência política depois de ter feito 4 anos de engenharia. Na verdade, eu fiz engenharia, depois fui para ciências sociais, na Unicamp. Me formei em ciências sociais. E aí fui fazer filosofia política, na Unicamp ainda. Só para falar um pouquinho de biografia, que todo mundo falou bastante de biografia, a minha vai ser bem curtinha. Só para mostrar por que não vai ser sobre biografia. Hã? Tu não és avô ainda. Não, sou pai ainda. Filho. Filho todo mundo é, né?
uma precondição da existência humana. E aí fui para o exterior e fiz para os Estados Unidos e fiz ciência política. Fiz um mestrado em filosofia política aqui, fui lá, fiz um mestrado e doutorado em ciência política, ainda que minha área de concentração tenha sido teoria política. Na City University of New York, chamada CUNY, né? Onde estava o Marshall Berman, e o pessoal da história dos conceitos, foi lá que eu entrei em contato com a história dos conceitos também. Daí eu ter voltado para cá e ter trabalhado com a história dos conceitos, uma coisa que eu não mais faço. E esse trabalho, na verdade, tem a ver com uma outra iniciativa nossa aqui no IES. Eu digo nossa porque eu junto com o Luiz Augusto Campos, que está numa defesa agora, criamos o Observatório das Ciências Sociais, para o qual também convidamos para colaborar o Christian, Breno, tem o pessoal do Paraná também, o Adriano Codato também está interessado em se juntar a nós, e um grupo que está cada vez maior de cientistas brasileiros, cientistas sociais brasileiros, maiormente cientistas políticos e sociólogos, que estão interessados em fazer estudos sobre o desenvolvimento e a história institucional das ciências sociais, da ciência política e da sociologia, né? Então, esse trabalho que eu tenho para apresentar para vocês é exatamente sobre isso. E apesar dele não ser um trabalho baseado assim, na minha experiência histórica, porque na verdade eu entrei aqui no IESP como professor de ciência política em 2003, então minha história na ciência política brasileira, na verdade, é bem recente, né? As coisas que eu conheço de primeira mão são a partir daí. Passei 8 anos fora do Brasil, então, na verdade, quer dizer, esse esforço aqui, apesar dele não ser baseado na minha experiência biográfica, ele tem um quê de história, como vocês vão ver, porque eu vou comparar um momento do passado com o presente mais atual da ciência política brasileira, né? E é para a gente ter uma ideia de o que mudou nesse espaço de tempo. Peraí, por que não está passando isso aqui? Você quer que te ajude? Não sei por que isso aqui. O Mário tinha pedido para ficar aí, na verdade, porque aqui dá problema. Da microfonia? Eu vou passar na mão mesmo. Bom, então eu gostaria primeiro de partir, obviamente, de uma reflexão que existe, como eu disse para vocês, uma literatura sobre a história da ciência política e o desenvolvimento da ciência política brasileira, uma reflexão, na verdade, sobre a instituição ciência política, que é crescente no nosso país, né? Inclusive, tem até uma área da BCP que hoje em dia é dedicada a isso, e também ao ensino de ciência política. E dentro dessa área, quer dizer, eu achava que o texto fundamental era um texto do Bolívar na Mulher, da década de 80, né? Na verdade, que ele faz um apanhado da ciência política naquele momento, comparativo, inclusive, sobre a América Latina, não só sobre o Brasil, né? Alguns países da Europa também. E eu pensava que era um texto fundante dessa literatura acadêmica. E descobri que não, na verdade, não. Ainda que essa coisa de fundação, na verdade, seja uma grande bobagem, mas tudo bem. As duas teses principais que você tem nessa literatura, que começa ali na década de 80, tem pouquíssimos textos, na década de 90 um pouco mais, a partir dos anos 2000, bem mais textos, né? São basicamente que o desenvolvimento, ou seja, a consolidação da área de ciência política, deve ser lida de duas maneiras, ou constatada empiricamente de duas maneiras. A primeira delas eu chamaria de uma autonomização epistêmica, né? É quando a ciência, ou seja, praticada, passa a eleger objetos que são mormente do âmbito da política, e também, ou seja, essas coisas podem ser e/ou, né? Passa a dar explicações a esses objetos que são variáveis também políticas, e não mais sociológicas, históricas, econômicas, né? Então, isso é lido como parte da literatura. Veja bem, eu não estou falando que eu concordo normativamente com isso. Não estou suspendendo meu julgamento, por enquanto. Estou só falando, descrevendo o que de fato acontece. Se vocês pegarem essa literatura, vocês vão ver que vários autores usam essa régua para ler o desenvolvimento institucional, né? Então, o primeiro que eu chamaria de autonomia epistêmica, e o segundo, uma autonomização ou autonomia também, né? Autonomização é feio, né? A palavra, eu não gosto. Mas autonomia é melhor, né? A gente tem autonomia, para que autonomização? Que seria institucional, ou seja, constituição de programas de pós-graduação de ciência política
mais tarde, inclusive, programas de graduação de ciência política, cursos de graduação de ciência política, criação de, obviamente, revistas de ciência política, e não só de ciências sociais genéricas, né? Criação da Associação Brasileira de Ciência Política, funcionando, fazendo os seus encontros bienais, na verdade, não bianuais. Representação nas agências de financiamento, consolidação, ou seja, você tem, na verdade, produção de livros, você tem várias maneiras de ler evidências empíricas acerca da consolidação autônoma de uma área, como a ciência política, né? E eu acho que elas se observam, né? E eu acho que tem uma terceira evidência, que a literatura não traz, mas que eu trago, que é o próprio fato de surgir uma literatura de reflexão, ou seja, uma meta-literatura sobre a ciência política. Isso só acontece quando a coisa realmente começa a amadurecer. Esse é um sinal de amadurecimento da área, né? Essa própria literatura da qual eu faço parte. Então tem uma coisa meio do espelho, sem querer usar um pouco essas figuras metafóricas de autores do passado. Mas eu quero focar aqui na minha apresentação na constituição dos programas de pós-graduação de ciência política, que é parte, obviamente, da consolidação institucional, como mostrei para vocês, um dos braços, na verdade. Mais especificamente, né, na formação dos programas de pós-graduação, ou seja, a formação de professores. Então, minha apresentação vai ser sobre isso, uma análise sobre a formação dos professores de ciência política, ou seja, então, está dentro daquele braço que é a autonomização institucional, lembra disso? Né? E não dos outros aspectos que eu levantei. E eu acho que, na verdade, a formação de professores é uma coisa muito importante, na verdade. Porque, como vocês vão ver, por exemplo, os professores formados, doutorados em ciência política, pelos departamentos de ciência política, passam a compor os corpos de professores dos próprios departamentos, dos outros e dos futuros, né? Ou seja, a ciência política começa a produzir professores para ela mesma, o que não era verdade até um certo momento, né? Como vocês bem sabem. Como vocês falaram aqui, na verdade, né? E não só isso também, as pessoas treinadas como cientistas políticos passam a ensinar, elas tendem a ensinar cursos, bibliografias, ou seja, a reprodução da ciência política epistêmica autônoma, né? Não quero ser marxista ou materialista demais aqui, mas também passa, ou institucionalista demais, mas passa em grande medida por você ter quadros formados em ciência política que vão lá e continuam dando essas bibliografias, ou seja, a coisa se retroalimenta. Então, na verdade, a formação é um dos pilares de toda a questão da autonomização institucional e até da epistêmica, vocês entendem? Existe, assim, uma coisa fundamental na formação, não é um dado qualquer. Mas isso de todo o campo, não é só da ciência política. Sim, mas eu estou tratando da ciência política aqui. Porque nem todo campo se autonomiza. O fato do campo ter... Você vai ver que ele se autonomiza a partir de um certo momento. Quer dizer, essa não é uma história necessária de toda a disciplina. Se autonomiza? Esse é um dado, não sei, provavelmente, não sei. É uma questão empírica, eu acho. A gente precisa ver se de fato acontece isso. Eu não sei... Por exemplo, variáveis antropológicas. Eu nem saberia dizer o que seria isso. Exato, olha aí. Variáveis sociológicas, será que? Talvez, aí sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou basicamente contrastar o estado da ciência política brasileira de hoje com o estado da ciência política em 1960, né? Eu tive acesso a esse artigo chamado A Situação do Ensino e Pesquisa da Ciência Política no Brasil, graças a Márcia, que é minha assistente de pesquisa, orientando e doutorando aqui também, a Márcia Cândido. Ela que me chamou a atenção, não conhecia esse artigo, né? Ela está fazendo pesquisa exatamente sobre isso, né? E esse artigo é um artigo feito em 69, né, na qual essas duas autoras... Essa Maria Tereza Miceli, na verdade, é a Maria Tereza Kerbaui hoje em dia, porque ela casou e ela adicionou o nome do marido e o nome acadêmico dela passou a ser Kerbaui. Então, descobri isso, também não sabia, descobri isso meio que perguntando por aí. Hã? Eu acho que não, porque ela é de Bauru. Aliás, o sobrenome Miceli é da mãe do Sérgio, mas ele era nome de Tira. Mas os micélios são da onde?
Tem muito italiano que chama Miceli. A mãe dele era da Itália. Amiga da minha família. Ah, é? Conheci. Então eu não sei, eu não perguntei para ela se ela era parentada do Sérgio Miceli. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o artigo e eu vou comparar isso com o quê? Exatamente com a quadrienal que acabou agora, a avaliação da quadrienal, um pedaço desse tamanho da avaliação da quadrienal, mas com os dados do Lattes, dos programas de pós-graduação, na verdade, dos docentes permanentes, de todos os docentes permanentes de todos os programas de pós-graduação da ciência política. Tá? Esses dados... desculpa, você viu que falta total aqui, na verdade. Eu primeiro preciso agradecer aos coautores, Luiz Augusto Campos, que é meu parceiro aqui do IESP, parceiro também no Observatório, e o Jesus Menachalco, que é um professor de computação da UFABC e que desenvolveu um programa chamado Script Lattes, que é um programa que faz raspagem do currículo Lattes. Não sei se você sabe o que é raspagem, se chama de web scraping ou data mining, tem um monte de nome, sei lá. É basicamente você fazer um programinha que chama de robô, ainda que não seja um robô físico, é um robô, é um programa de computador, que vai no site, fica baixando os dados do site. É um tipo de hackeamento benigno. Então, aqui está a primeira página do artigo. Saiu na revista de Ciência Política. Eu vou explicar para você que revista era essa, chama Situação do Ensino e Pesquisa de Ciência Política no Brasil. É uma pesquisa que elas duas fizeram, para a FGV do Rio, era publicada aqui essa revista. Elas estavam em São Paulo, elas fizeram a partir de São Paulo, mandando cartas para as pessoas. A metodologia foi a seguinte: elas mandaram cartas para vários cientistas sociais de várias instituições, pedindo que eles se identificassem como cientistas políticos ou não. Se fossem cientistas políticos, respondessem a um survey. Então, as pessoas que responderam são aquelas pessoas que, de fato, se identificaram como cientista político nessa época. É o critério de autoidentificação, se vocês conhecem alguma coisa sobre política de ação afirmativa, esse debate. Isso é autoidentificação de cientista político na década de 60. Na verdade, foi 68. Conversa com a Associação Brasileira de Ciência Política. Fundado em 60. Olha que engraçado isso. Então, peraí, no próximo slide tem essa... essa revista é uma revista trimestral do Instituto de Direito Público. Eu acho que alguém falou sobre isso, eu acho que foi você, né, Elcio? Direito Público, exatamente. E Ciências Políticas. E Ciência Política, na verdade, eu acho. Da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio. O editor era o Armando de Oliveira Marinho. E foi ele que encomendou a pesquisa. O Temístocles era... e o diretor, na verdade, do Instituto. Onde trabalhou o Glaucio? Onde trabalhou o Glaucio. O Temístocles, que mais logo depois se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, acho, foi nomeado pelo Costa Silva. Como vocês podem ver aqui, quer dizer, já está mostrando algo que eu mais tarde vou mostrar mais evidências, que é essa mistura entre ciência política e direito nessa época ainda. Ou seja, está numa fase em que o direito, e como vocês já falaram aqui também, ou seja, tem muita gente do direito na ciência política, a formação de muitas pessoas da ciência política. Inclusive o Glaucio aqui falou, fez mestrado em direito, não é isso? Mestrado também em Tulane, não é? Mas não conta. E como vocês podem ver, as instituições também estavam mescladas, não é só uma questão de formação propriamente, e não só as instituições também, vocês vão ver, a episteme também estava mesclada. Bom, a primeira questão que salta no artigo, eu entrevistei a Maria Tereza Kerbal segunda-feira. Fiz uma entrevista com ela, inclusive vou disponibilizar isso na página do Observatório, que vai ser lançado em breve. Eu falei para ela o seguinte, olha, juro para você, quer dizer, esse é um contrafactual, não dá para a gente, obviamente, usar como prova isso. Mas se dois homens tivessem feito esse trabalho no fim da década de 60, duvido que eles tenham feito qualquer pesquisa de gênero. Mas como eram duas mulheres, a primeira coisa que elas colocam no artigo é realmente um levantamento sobre mulheres e homens na ciência política da época. E descobrem que as mulheres são 13% do total dos que responderam. 46% responderam. 46 pessoas responderam. Eles mandaram para várias instituições de quase todos os estados do país. Eu vou mostrar para vocês depois isso. Elas mandaram. Hoje em dia, a proporção presente, só para pular para
Veja bem, eu tenho essa base de dados com 540 e tantos professores permanentes nesses programas todos, tá? Hoje em dia tem 68% no sexo feminino e 32% desculpa, ao contrário, 32 feminino, 68 masculino. Ou seja, a proporção de mulheres quase triplicou. Mas, se você olhar a proporção de mulheres na ciência política em relação às mulheres no ensino superior, que são maioria, assim, 60% praticamente, e na pós-graduação, inclusive no doutorado, que as mulheres são maioria também no Brasil, a ciência política ainda está bem desequilibrada do ponto de vista da paridade de gênero, né? Ou seja, a tendência no futuro é que isso se equilibre, a não ser que mecanismos de seleção sociais que são de natureza parecida com o que chamam de racismo institucional operem, né? Na verdade, generismo institucional. Outra coisa interessante é a idade, elas apresentam um quadro de idade sobre os cientistas políticos que responderam. E aqui eu perguntei a ela, porque eu fiquei numa dúvida, dá uma olhada aqui. Essas duas categorias aqui são as mais, que têm maior percentual, vamos dizer, maiores, né? São pessoas bem novas para a época. Inclusive, se você levar em consideração o fato que naquela época mestrado demorava 10 anos, doutorado, a maioria das pessoas nem tinha. Muitas pessoas que estavam ensinando só tinham graduação, por sinal, como vocês disseram, né? Então, essas pessoas, e aqui tem outro grupo mais numeroso, que para a época já eram pessoas maduras, né? Então, eu perguntei a ela, quer dizer, um pouco, como você explica isso? Ela acha que esse grupo de pessoas que se identificaram como cientistas políticos já são, em parte, as pessoas que tinham estudado nos Estados Unidos ou já estavam sob influência de uma certa literatura mais de ciência política mesmo, americana, inclusive, né? E que aqui era o pessoal mais do direito. Ou seja, pessoas que vêm do direito, ou estavam no departamento de direito, mas que se identificavam com ciência política, às vezes até faziam um trabalho que era limítrofe entre o direito e a ciência política, né? Não sei porque esse meu passador não está... Fala, meu caro. Mas isso é uma conjectura vã, veja bem, eu não tenho mais evidência sobre isso. Ela me disse. Não tem ninguém com mais de 75 anos, só eu. Mas isso é em 68, Glaucio. Eu também. I'm playing along. E agora, hoje, voltamos ao presente. Isso é de volta a passar o presente o tempo todo. Então, como vocês podem ver, são as décadas nas quais as pessoas se doutoraram, que estão hoje nos departamentos de ciência política, nos programas de pós-graduação. Está vendo? Junte-se a eles. Não. Mas é uma área que cresceu muito mesmo, porque ela era bem pequena em relação à antropologia e sociologia, hoje é quase do mesmo tamanho. Como vocês podem ver, quer dizer, pouquíssima gente doutora. Obviamente, vejam bem, como tem, na verdade, a passagem do tempo, as pessoas mais velhas tendem mais a se aposentar, sei lá, morrer, sei lá. A gente espera que houvesse algum tipo de inclinação nessa reta, mas não a exponencial que tem aqui. A exponencial que tem aqui se deve, eu acho, em parte, claro que eu não posso provar isso, mas em grande parte, ao crescimento do número de programas, na verdade, um aumento maior, e ao aumento maior de doutores, ou seja, dessa coisa de que só vira professor de ciência política quem tem doutorado. Porque aqui é o dado de quem se doutora. Então, na década de 70, pouquíssima gente. Por quê? Tinha pouquíssimos programas, não tinha nenhum, na verdade, tinha alguns, né? O UPERJ, o FMG, né? Doutor... 74 a USP? Não, é ciência política, né? Aqui é o doutorado geral. Doutorado geral. E aqui você tem um crescimento, quer dizer, a partir da... Na verdade, a consolidação da pós-graduação no Brasil, em geral, em ciências sociais particularmente, né? Vocês vão ver também, nos próximos slides, como que é a repartição de disciplinas desses doutores aqui, né? Então, eu acho que, só para terminar, você explica isso pelo crescimento de programas de pós-graduação de ciência política e pela expansão geral da pós-graduação no Brasil, né? Das universidades.
aqui, só passando ainda por formação interdisciplinar, eu gostaria de apresentar uma hipótese de periodização do desenvolvimento da ciência política no Brasil. A primeira que eu chamaria era do direito, que é do começo do século até basicamente a década de 70, né, onde o direito era o curso de graduação das humanidades que se consolidou mais cedo e, portanto, que mais fornecia graduados para todas as disciplinas das humanidades, inclusive para a filosofia. Né. Depois de uma era das ciências sociais, que é a partir da década de 70 até a década de 90, que é tipo a expansão, vamos dizer, do sistema universitário sobre os militares, que houve de fato. Né? Inclusive com o Bolívar está um pouco festejando naquele texto. Né? Mas, na verdade, você tem a ciência política como uma área das ciências sociais. É assim que a ciência política começa a se expandir. Né? Você tem uma proliferação de graduações, proliferação de graduações de pós de ciências sociais. Fundação da Ampox, criação dessas revistas como Dados, RBCS, a revista do SEBRAP, não é verdade? Essa época aqui. E a terceira, que eu chamaria de era da ciência política propriamente. Quando a partir dos anos 2000, ela se autonomiza até o presente, você tem uma proliferação de pós-graduações de ciência política, muitas, crescem demais. E não só isso, uma formação massiva de quadros, inclusive criação de graduações de ciências políticas, que começam a ocorrer ainda mais recentemente. Né? E de revistas dedicadas à ciência política, como Opinião Pública, Revista Brasileira de Ciência Política, que está cada vez mais assim, a Brazilian Political Science Review. A Dados não é. A Dados é Sociologia e Ciência Política. Tem uma apresentação da Dados aqui, se vocês tiverem tempo. Então, bom, aqui é o dado do passado, como vocês podem ver, o direito ali em primeiro lugar e as ciências sociais em segundo. Isso corrobora um pouco a minha tese ali, porque vocês veem que em 1968, 69, quando foi publicado isso, era uma época já que estava transicionando, já tinha bastante ciências sociais, as ciências sociais estavam empatando com o direito, pelo menos entre as pessoas que se identificavam como cientistas políticos. Né? Bom, inicialmente foi examinada a distribuição dos entrevistados de acordo com o currículo que ensinam. Os dados obtidos revelam que 43,4% dos entrevistados lecionam os cursos de Direito, Ciências Sociais e Administração Pública, blá, 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 blá. Então, de novo, aqui mais evidência sobre o direito, pelo menos do texto. E aqui eu trouxe para vocês o levantamento que elas fizeram das bibliografias usadas nos programas que esses professores auto-intitulados cientistas políticos passaram para elas, ou seja, os caras no survey também passaram o programa dos cursos que eles davam. E aqui a gente tem uma ideia de que os caras estavam ensinando nessa época. Né? Duverger, que é um clássico, né, da ciência política mesmo, ainda que francês, não faz parte da tradição americana, mas é um clássico de partidos políticos. Né? Esse Jean Menot, que eu não sei que apito toca, mas ela me disse que é um manual genérico de ciência política. Esse Rhodey Anderson Crystal também é um manual. Dow aparece aí, né? Lipset, Sociologia Política gringa, clássica. Easton, Ciência Política gringa, behavioralista. E assim vai, tem umas coisas mais... Mosca também, a gente lia isso na graduação, não é? Na USP. Esse Mosca e Butol... Não é o italiano? Acho que é italiano. É claro. Isso aí. Gaetano Mosca. E no finzinho ali tem o Wright Mills também. Como vocês podem ver, ou seja, tem uma coisa de sociologia política com ciência política misturada aí. Né? Inclusive, na época, a ciência política americana praticada nessa época era muito sociologia política. Né? Ou seja, estava muito presente a coisa. Mesmo o Almond, todos esses caras. O behavioralismo usava muitas variáveis sociológicas e culturalistas. Né? Então, É que é engraçado que esse livro do Oliveira mesmo, que é de 49, o conceito de ciência política que ele mobiliza é uma mistura de direito constitucional com sociologia. Vai vendo. Não havia ainda essa síntese que vira... Não era para direito, mas sociologia. Interessante mesmo. E aí, as fontes nacionais tem o Temístocles, que era o direito